Olha, nós estamos no mês das mães, né? E é um mês, assim, muito interessante. Não é o Outubro Rosa, mas a gente, como mãe, a gente é uma pessoa, assim, muito preocupada, né, mana? Com a saúde, Muito. com a saúde da nossa casa, das nossas misturinhas. Então, o que eu trouxe hoje aqui dos testemunhos foi a questão da saúde quando uma mãe recebe um diagnóstico de câncer. Que, na verdade, gente, a partir de hoje eu quero que vocês aprendam a trocar nomes. Câncer, há muito tempo que, para mim, se chama gripe. Porque traz aquela ideia de diminuir o tamanho do sanção, né? De diminuir a força, o impacto que ele vem para o nosso emocional. É uma forma da gente fazer terapia com a gente mesmo. Seja lá o problema que for, gente, troca o nome, só troca. Isso para mim super funcionou, né? E então, quando começou essa situação toda, eu já tinha passado por outros problemas na minha saúde. Eu estava assim meio que cansada de passar problema, né? Naquela altura eu precisava ver a minha mãe de criação, ela estava com Alzheimer avançado, e eu tinha uma preocupação muito grande de, como filha, pedir a bênção dela, que ela proferisse, e isso com fé, tá? Porque quem tem Alzheimer avançado já não lembra de nada, né? Então, que ela proferisse uma bênção antes de ir para o Pai, sobre a minha cabeça, sobre a minha posteridade e também sobre a cabeça do meu marido. Então, houve um dia, eu lembro bem, eu já tinha passado pela tuberculose glandionar, 4º grau, que é o grau da morte. Esse é um assunto, assim, é um outro testemunho. Foi difícil porque eu enfrentei esse Golias, né, com uma gravidez, que foi a última, e uma gravidez em que os médicos diziam que era melhor eu abortar, porque ninguém sabia o que eu tinha. E eu falei que eu não ia fazer aquilo, né? Por isso que é importante a gente ter fé, gente, porque em casos desses você fica entre a cruz e a espada. É muito difícil, porque se por um lado a medicina está preocupada com você, por um outro lado tem o mundo espiritual, tem dois lados, tem o acusador e tem o nosso Pai esperando uma atitude da gente. A depender da nossa resposta, fica na jurisdição de quem a gente resolveu obedecer. Eu imagino que se eu tivesse obedecido à jurisdição do contra, provavelmente o que ia suceder mais tarde eu não teria resistido. Porque a palavra de Deus ela é muito clara quanto ao derramamento de sangue inocente. Então, é primordial a gente conhecer o nosso Pai, da mesma forma em que dentro da casa, até que a gente se case, a gente passa um tempo conhecendo os nossos pais, conhecendo como eles são, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que é proibido, o que é lei, horários, tudo isso tem o nosso Pai. De um jeito especial, de um jeito diferente. Geralmente, quando ele diz assim, não faça, não é porque ele está desejando o nosso mal, quer que a gente quer tirar o prazer da gente. Ao contrário, é porque ele sabe que aquilo, se a gente for fazer, já é o decreto do inimigo. A gente acha que é bom, a gente acha que vai se dar bem, mas é o decreto do inimigo. Então, as duas jurisdições, elas têm os seus próprios decretos. E nós precisamos saber que com ou sem, olha, com Deus é difícil, mas sem Ele é impossível. Impossível. Essa que é a realidade. Então eu resolvi não abortar. Meu marido ficou muito temeroso, porque foi
Foi uma conversa difícil com os médicos e eles falaram, olha, nós optamos pela mãe. Nós optamos pela mãe porque você é muito jovem, você pode ter quantos filhos você quiser ainda. Com essa criança no seu ventre, nós não podemos fazer nada. E por detrás desses caroços no seu pescoço pode se esconder algo ruim. Não, eu não, enfim, eu não quis fazer, me praticamente chamaram de louca pelo olhar, isso é uma loucura que a senhora está escolhendo, agora fica sobre a sua responsabilidade, e eu simplesmente disse assim, com uma voz de autoridade no mundo espiritual, agora é com Deus. Então eu disse assim, Senhor, se há alguma coisa por detrás do teu decreto, do teu código penal, eu trato os 10 mandamentos como quem trata a jurisdição, gente. Código penal. Penal 1, penal 2, 3, 4, e assim vai. Se há alguma coisa no teu código penal que diz não matarás, nessa tua regra, eu quero saber quando a gente te obedece. E ali foi uma gravidez muito de altos e baixos, e o tempo todo a minha preocupação era aquela criança. Eu lembro que quando eu tive ela, na hora que eu ouvi o choro dela, muito alto, por sinal, muito forte, foi a garota que mais gritou na hora de nascer, das 3. Naquela hora, eu lá, que foi cesáreo, parto cesáreo, eu respirei de alívio, suspirei. Eu disse, feito está. Agora sim, eu falei para Deus, podem fazer o que quiser comigo, Senhor, se o Senhor quiser me levar, se o Senhor quiser me deixar, eu não sei o que eu tenho, mas ela está livre. Agora sim, ela está fora de perigo. Minha preocupação era essa criança. Então passou um tempo, né? E essa situação toda perdurou entre 2011. Eu lembro que eu descobri o carocinho no meu pescoço no 14 de fevereiro, que é o que chamam de Dia dos Namorados Internacional, né? Eu nunca esqueci essa data. E eu fui no meu otorrino. E ali começou. Certas coisas eram ele que podia fazer, outras precisava de clínico geral. A clínico geral não queria ouvir, liga para o Brasil, pergunta para os médicos em Manaus. O médico fala, isso aí é sintoma de tuberculose glandionar, precisa fazer exame assim, assado, frito e cozido. A médica aqui não queria fazer, ela foi muito teimosa, disse que eu não tinha cara de doente, que eu não tinha nada, que eu estava ficando louca. Então, às vezes, acontece, gente, sabe? E então, quando foram tentar fazer alguma coisa mesmo, a bombom já estava no meu ventre. E aí, no ventre, como é que faz? Não faz. E então, eu entreguei essa criança para Deus. No dia do nascimento dela, eu já senti algo de diferente nela, o que eu iria ver mais tarde, né? Coisas boas, boas mesmo. E eu fiquei muito feliz. Foi uma criança que veio para unir aqui algumas coisas na casa. A essa altura da vida, inclusive, eu estava com a preocupação com a mais velha. A mais velha, ela estava passando por umas situações difíceis para ela, mas que também pesava muito na família. Todos nós sofremos e a gente não sabia o que ela tinha. Então eu já estava naquela saga. O que ela tem? Por que ela é assim? Por que ela está assim? Eu estava naquela preocupação toda, não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. E ali eu pego, inicio o tratamento, eles chamam de quimioterapia contra a tuberculose, e eles falaram para mim o seguinte, você não pode desistir desse tratamento. Aconteça o que acontecer. Eu disse, o que acontece? Ele disse, esse tratamento afeta o estômago. Você poderá sentir muitas dores, mas você precisa continuar. Porque se você esquecer
uma medicação dessa. Essa doença ela pode ter recidiva e avançar com tudo. E aí pode ser fatal, que já é o grau da morte. O 4º grau, eu nem sabia que tuberculose tinha 4 graus, igual o câncer tem, né? E ali iniciou, então, o tratamento, foi difícil, assim, 5.000 miligramas diária de medicação contra a tuberculose, né? Mas, gente, uma coisa muito interessante, que, assim, na vivência a gente vai aprendendo como é bom a gente ser grato a Deus, mesmo quando a gente ainda não está vivendo o milagre, mas aprender a viver. Eu acho que é isso que é a fé, de a gente viver uma vitória, mesmo quando a gente ainda não está vivendo a vitória. Então, eu coloquei o alarme no meu celular, que era aquela canção lá, Te Agradeço, do Diante do Trono. E eu gosto muito desse louvor. E eu sempre gostei de trabalhar nas minhas batalhas, de levar playlists, para cada assunto, playlist, né? Te Agradeço era uma delas, e eu colocava meia-noite, que era a última dosagem da medicação, e era o meu alarme do celular, só que não era aquele alarme assim, 5 minutos acabou a música, não era a música completa. E eu toda santa meia-noite, durante 6 meses de tratamento, eu cantava aquele louvor todinho e tomava medicação. E eu não percebi, mas com o passar do tempo, me dei conta de que nunca senti dor no estômago. Eu orava em cima daquela medicação, eu pedi ao Senhor, até mesmo hoje nós temos a pequena oração que a gente ensina para as crianças na alimentação, Nebenwirkungs, é o contraindicação de alguma coisa, isso é a palavra Nebenwirkung em alemão. Então eu dizia assim, eu tiro os Nebenwirkungs dessa medicação e deixa só o que eu preciso para ser curada. E tomava. Depois, 6 meses se passaram, fui curada, amém. Mas eu não havia percebido que eu passei mais 6 meses, toda meia-noite, eu já estava acostumada. Agora, louvando, sem perceber que isso estava, que a minha realidade, agora eu estou vivendo o milagre. Fui curada, amém. Bola para frente, uhul. Bora continuar pesquisando o que tem essa filha. Vamos ver a mamãe, vamos nos preparar para as férias de verão, porque aqui na Alemanha as férias do ano letivo, final de ano letivo, é no meio do ano, é o verão da Alemanha.